O apresentador Silvio Santos, o comunicador, o gênio, o ícone Silvio Santos, ele colecionou uma legião de fãs, né? Pessoas que trabalhavam com ele, até aquelas pessoas mais simples, que se espelhavam na origem dele, na imagem dele, que eram inspiradas por tudo quanto ele conquistou. O Chega Mais Notícias entrevistou 2 admiradores que viam no Silvio Santos um verdadeiro exemplo para a vida. Veja. Poucas pessoas entendiam o Silvio Santos só no olhar. E assim era com Aguinaldo de Barros, sonoplasta do apresentador. Uma relação de parceria e sintonia de 42 anos. Chega! Conversei com o Silvio em 1980 na Rádio Record. Em 86 eu vim para a televisão, lá no teatro, lá na Lima Leonel. Mas trabalhar com o maior nome da televisão tinha seus desafios. Era preciso estar atento a todos os gestos e deixas que Silvio dava. No começo, trabalhar com o Silvio é muito difícil, porque você tem que pegar o jeito dele, né? E depois que você pega o jeito dele, o Silvio, ele erga a bola e você só cabeceava para fazer o gol. O palco era a segunda casa de Silvio. Era ali que ele se transformava e fazia dos domingos um verdadeiro show. Principalmente quando ele entrava no palco, o cara podia estar com o problema que ele fosse, assim ele não passava com a gente. Parecia que entrava um outro Silvio Santos nele ali, ele estraçalhava, meu. Ele era... tem palavra, né? Que eu falei, gênio é gênio. E na hora de definir o patrão, Aguinaldo não pensa 2 vezes. O cara que, abaixo de Deus, tudo que eu tenho eu devo a ele. É o cara que mora no meu coração e para mim ele é imortal. E outro Silvio Santos nunca mais vai aparecer, né? Nem aqui, nem em outro lugar. Histórias e boas lembranças não faltam, como o dia da carona mais inusitada que o sonoplasta já deu. Eu estava subindo de Santos para cá e eu vi um Camaro encostado na pista, na serra. Eu falei, poxa, parece o carro do Silvio, né? E eu parei, era o Silvio. Aí eu parei o carro, o Silvio. Poxa, Aguinaldo, que moço chegou que não sei nem abrir o capô desse carro. Eu falei, eu também não, Silvio. Aí já parou um guincheiro e tal, aí eu subiu com o carro do Silvio, o Silvio subiu comigo até no Planalto. Depois ele foi para a casa dele, o carro só esquentava muito na subida. Ele pegou e foi para a casa dele numa boa e eu para minha. E no outro dia nós falamos lá no teatro. Você dá carona para o Silvio Santos é muita sorte, né? Sorte e competência, como dizia o próprio Silvio Santos. A partida do patrão e amigo emociona Aguinaldo, mas o coração fica tranquilo de ter as filhas honrando esse legado. A Patrícia chegou com tudo e a gente tem que fazer um elogio para a Patrícia, isso não é puxa-saquismo, é porque a Patrícia foi uma pessoa que chegou, não era apresentadora, começou com Vem Pra Cá, aí ela pegou o horário que era do Silvio Santos, ela não pegou o horário que era de outra pessoa, ela pegou o horário do Silvio Santos. Uma certeza é unânime, a lenda Silvio Santos ultrapassou gerações e impactou muitas vidas, como a do Alexandre, que assim como o Aguinaldo, tem boas histórias dentro e fora do famoso Estúdio 3. Valendo R$50. Será que as pessoas sabem com quem o Silvio Santos estava nessa imagem? Alexandre Daniel, 28 anos, influenciador digital e comunicador. Desde criança imitava Silvio Santos e assistia a todos os programas, na esperança de se conectar ainda mais com o ídolo. Até que em 2016, no Salão do Jaça, o caminho dos dois se cruzou. Eu vim para São Paulo uma vez, fui no Jaça para conhecê-lo, pedi para ver os programas dos bastidores e ele liberou, como ele é um ser único, né? E ele liberou e você tem a prova aqui, né? Tenho aqui, ó. Essa carta, Silvio Santos fez para a portaria do SBT, foi isso? Para a portaria do SBT. A portaria, favor levar o Alexandre até o Rock, vale 3 pessoas. 11 de junho de 2016. Silvio Santos. As lembranças da infância são claras e guardadas até hoje, em fotos autografadas pelo apresentador. Na minha casa tinha 3 armários. E aí eu brincava que era o Tentação, que eram as vitrines do Tentação. Eu ficava o domingo todo de terno, de microfone, imitando o Silvio Santos. Tinha o Gugu antes, né? Tinha um pouco o Celso Portiolli também. E eu ficava só esperando o Silvio Santos. E tinha uma curiosidade muito legal, que às vezes criança não aguentava
Então eu dormia, porque o Silvio terminava meia-noite com o Topa Tudo por Dinheiro. E eu dormia, não aguentava ficar acordado. Mas é sempre imitando o Silvio Santos. Esse rapaz, ele já vem aqui há algum tempo. Que lindeza, que maravilha, que história sensacional, né? A vida do Silvio era assim, era permeada de histórias sensacionais, porque ele de fato transformava a vida das pessoas. Ninguém que viveu com ele foi a mesma pessoa depois dele. Ele era inspiração, ele era força, ele era coragem, ele era exemplo. E vai viver sempre na nossa memória, na nossa história.